Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para dar início a mais uma aula, da teologia própria. Na segunda aula, nós estaremos fazendo aqui mais uma sessão desta apostila. Eu convido os irmãos a acompanhar de forma bastante atenta, tanto com a apostila e também com a Bíblia Sagrada, para estar conferindo as referências que forem aparecendo, de maneira que nós possamos, da melhor maneira possível, aproveitar, esse conteúdo tão importante para as nossas vidas. Nós paramos nos argumentos cosmológicos da existência de Deus. Agora nós estaremos entrando aqui nos argumentos teológicos que provam também a existência de Deus. Página número 16 da sua apostila, o item segundo vai falar: existem três elementos básicos no universo que nos obrigam a admitir a existência de um ser criador, os quais são a ordem. Apesar de extraordinariamente complexo, o universo é de uma ordem perfeita. Isso se observa nos corpos celestes, no sistema solar, na lei da gravitação e etc. Quando a gente fala deste assunto, meus irmãos, é importante, inclusive, aprofundar, nosso conhecimento nessa área, a área da cosmologia. A cosmologia, ela nos faz algumas revelações interessantes sobre a ordem do universo. A ciência secular tenta, de todas as maneiras, fazer crer que o universo ele foi criado a partir do caos, a partir da desordem, a partir do Big Bang, ou seja, de uma explosão. Mas não existe nenhuma coerência nisso, porque a explosão nunca vai causar ordem. Muito pelo contrário, ela vai causar desordem e essa desordem será progressiva. E à medida que o tempo passar, ela vai aumentar. No caso do universo, irmãos, ele permanece da forma que Deus criou, ele permanece operante. Quando Deus criou o universo, ele já criou o universo para funcionar como se fosse de forma automática. Ele determinou o limite das águas, que as águas do mar não avançassem sobre a terra. E quando acontece um fenômeno como um tsunami, isso é uma exceção, não é uma regra. Por via de regra, o mar ele tem o seu limite e todas as coisas têm o seu limite e o seu funcionamento. Agora, obviamente, a palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 8, depois do verso 18, que a natureza ela está sob a consequência do pecado. E essa consequência do pecado atinge a natureza de diversas maneiras. E muitas das vezes isso gera anomalias sobrenaturais, fenômenos que a gente chama de fenômenos anormais, como terremotos, maremotos, furacões, geadas, né? Isso tudo é consequência, segundo a palavra de Deus, no capítulo 8 de Romanos, consequência do pecado, né? Aquecimento global, todas essas situações aí, a poluição da atmosfera, do solo, tudo isso é consequência da presença do homem aqui na Terra. O homem pecaminoso está contaminando também a natureza. Isso ficou muito claro nos textos bíblicos. Agora, tirando essas exceções, o universo ele funciona de forma perfeita. Depois os irmãos dão uma pesquisada sobre a influência da Lua sobre as estações do ano na Terra, sobre o controle das marés nos oceanos, sobre a fertilidade das plantações. Dá uma pesquisada, é importante, né? A gente não vai se alongar nesse assunto aqui, mas eu te convido a dar uma pesquisada, até a nível de conhecimento teológico mesmo, né? Faça uma pesquisa e você vai perceber aí que a distância da Terra para a Lua é uma distância projetada por Deus para que as coisas aqui na Terra funcionassem de forma adequada. A mesma coisa acontece com a distância entre a Terra e o Sol. Se o Sol fosse um pouco mais perto da Terra, não haveria possibilidade de vida na Terra por causa do calor. Da mesma sorte, se o Sol fosse um pouco mais afastado da Terra,
a vida seria muito prejudicada devido ao excesso de frio, né? Então, nós temos uma temperatura agradável para a vida humana e para a vida em si aqui na Terra, porque todas as coisas foram projetadas. Existe, irmãos, na ciência, nós estudamos isso em antropologia, uma corrente científica que não tem nada a ver com teologia, chamada TDI, que é Teoria do Design Inteligente. Depois os irmãos dá uma pesquisada, se você não leu, leia essa seção na apostila de antropologia e a partir dessa informação aprofunde o seu conhecimento. Que nós devemos lembrar, meus irmãos, que essa apostila que a gente tem em mãos, ela nos dá uma visão panorâmica do assunto, ela não nos traz profundidade. Para você ter mais profundidade, é importante você pesquisar, você estudar mais, outros livros. E nesse sentido, você pode estar até me procurando, eu posso estar indicando outros livros que você pode estar lendo para aprimorar o seu conhecimento na área, né? Aqui nós estamos apenas trazendo uma visão panorâmica para que a gente tenha uma noção que existe um universo de conhecimento além daquele que nós estamos acostumados, né? Então isso vai te trazer aí um aprimoramento muito grande no seu conhecimento, não tenha dúvidas, né? Então a, a, a ordem do universo criado por Deus, aqui o comentarista coloca a expressão extraordinária. A complexidade dessa criação é muito grande. Segundo alguns cientistas, existem 102 fatores, pelo menos 102 fatores, que se não fossem combinados, não seria possível a vida na Terra. 102 fatores, irmãos. E todos eles precisam combinar para que a vida na Terra seja viável. E isso não pode ser coincidência, né? Eu não sei se os irmãos já apostaram na loteria, por exemplo, na Mega Sena. Na Mega Sena você precisa acertar 6 números, né, para poder ser contemplado ali com um prêmio, né? Imagine 102, né? Então, assim, é algo muito extraordinário. Então, não tenha dúvidas que a criação de Deus, ela é muito maravilhosa, né? E isso teologicamente é comprovado, né? Essa questão da ordem aí. Continuando, irmãos, os desígnios, a criação que se evidencia no universo é surpreendente. O homem respira o ar, absorve o oxigênio que lhe é indispensável e devolve o ar carregado de carbono que lhe é inútil. Simultaneamente, as plantas absorvem o dióxido de carbono e expelem o oxigênio. Então, nós precisamos de oxigênio, as plantas precisam de carbono. Nós absorvemos o oxigênio que as plantas produzem e a nossa respiração, juntamente com a atividade humana na Terra, gera o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono é essencial para que as plantas possam sobreviver. As plantas precisam de luz, de carbono, de água, de outros fatores, né? Assim como o ser humano. Então, isso não é um acaso. Só lembrando, irmãos, abrindo rapidamente um parênteses aqui, a gente ouve muito falar que a floresta é o pulmão do mundo, não é? Olha, as florestas são muito importantes, né, para a vida na Terra e ela diretamente influencia, por exemplo, o ciclo das águas, das chuvas, né? A questão da porosidade da terra, para que a terra não fique deserta e vire areia, né? Então, assim, com certeza, as árvores são muito importantes, mas não é o pulmão do mundo, tá, irmãos? Não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, segundo a ciência moderna, são os oceanos. As algas dos oceanos, e hoje nós já estamos chamando o litoral, né, dos oceanos de Amazônia Azul, né? Por quê? Porque é infinitamente maior do que as florestas e também liberam oxigênio
na atmosfera, tá bom? Então, essa história de ser as florestas como do mundo, isso aí é um alarmismo ecológico, né, que faz muito barulho e às vezes engana. Isso a gente estudou na escola até no final da década de 90, ano 2000, como sendo verdade. Hoje já não é mais, né? Pelo menos os estudiosos sérios não mais consideram as florestas como o pulmão do mundo. Obviamente, como eu disse, é muito importante, mas não é o pulmão do mundo, não, tá bom? Voltando aqui para a nossa apostila, depois da ordem do desígnio, nós temos a adaptabilidade. É um conjunto de faculdades espontâneas de que dispõe o homem e as demais criaturas que se juntaram na Terra e está ali. Isso constitui a harmonia de um mundo desenhado com perfeição. Os elementos imprescindíveis para a subsistência dos seres vivos, água e ar, encontram-se livremente na natureza. Imagine-se como seria aflitiva a situação do homem se um elemento necessário, como o ar, tivesse de ser adquirido por dinheiro. Então, a adaptabilidade também é um fator importante. Por exemplo, cada região do mundo tem umas pessoas com características próprias. A África são pessoas que têm muito melanina na pele, e isso faz com que a sua pele seja mais escura. É, são os negros, né, ali da África, que obviamente já se espalharam por outras regiões do planeta. E é interessante que a melanina, ela ela é produzida pela exposição ao sol. A África é um continente muito ensolarado, né? E por isso as pessoas que viveram muitas gerações naquela parte da Terra escureceram as suas peles. Uma vantagem muito grande, além de proteger do sol, né? É muito dificilmente uma pessoa da pele negra dá câncer de pele, que a melanina protege, né? A pessoa branca tem muito mais facilidade para adquirir o câncer de pele porque tem menos melanina na pele, né? Da mesma sorte, mais para a Ásia, nós já temos pessoas ali com a pele mais amarelada, olhos puxados, né? Segundo algumas pessoas, porque eles recebem uma luz muito perpendicular em relação ao sol, principalmente na parte da manhã, e aquela luz incidindo ao horizonte fez com que as pessoas se adaptassem àquela circunstância e ficaram com os olhos puxados, como são os japoneses, né, os chineses e tantos outros países ali do Oriente, né? Já os europeus tiveram ali uma condição mais amena, porque é muito frio, então eles tiveram a pele bem mais branca, tiveram mais pelo na pele, né? Por causa do frio também, cabelos loiros, olhos azuis ou esverdeados. Então é uma característica. E já para nós aqui nas Américas, a pele mais morena, né? O cabelo negro e o liso. Então veja, o ser humano se adaptou às suas condições. Uma certa feita, um irmão me fez uma pergunta: e por que uma pessoa negra, quando muda, por exemplo, para a Europa, não fica branca? É porque esse processo, irmãos, ele leva muitas gerações para acontecer. Ele não acontece da noite para o dia, dentro de uma vida, né? A condição dentro de uma vida é muito curta. Nós temos que entender que a nossa vida em relação ao planeta, a criação do planeta é insignificante, né? Nós vivemos algumas décadas, enquanto que o planeta já tem alguns milhares de anos, né? Então veja que a diferença é muito grande, né? Por isso, uma pessoa não muda suas características em uma única geração, né? Isso acontece ao longo das gerações, né? Vai se adaptando. Da mesma sorte os animais. Então, isso chama-se adaptabilidade. Adaptabilidade também foi uma característica que Deus colocou na sua criação para que o mundo fosse viável, fosse possível, né? Então, todas as partes do mundo, com exceção da Antártida, é habitada, né? Por quê? Porque o homem e os animais se adaptaram a essas condições aí e foram propícias para a vida. Então, isso também prova que uma mente superior desenvolveu tudo isso, projetou tudo isso, pensou tudo isso para que viesse a acontecer. Os argumentos antropológicos provam a existência de Deus. Como nós já vimos em aulas passadas, a palavra grega antropos, que significa homem, esse argumento diz respeito à natureza moral do homem.
cuja vida é regulada por conceitos do bem e do mal. O filósofo Kant disse: duas coisas me impressionam: o alto céu estrelado e a lei moral no meu interior. Então, irmãos, o ser humano ele tem algumas características também que o diferenciam dos outros animais. No, na biologia, nós pertencemos ao reino animal, mas a nossa existência, a nossa característica de ser humano, ela é muito diferente de qualquer outro ser criado por Deus aqui nessa terra. E isso é algo muito importante, isso também prova a existência de Deus. As características comuns ao homem provam que ele foi criado, né? E é interessante que todos os elementos que tem na tabela periódica tem na composição do ser humano, pouquíssimas exceções. E nós temos que lembrar também que a tabela periódica tem alguns elementos ali que eles são combinados e foram criados pelo homem. Eles não são naturais, são artificiais. Por isso que às vezes tem alguns elementos na tabela periódica que não tem na composição do ser humano, né? Por quê? Porque foi desenvolvido posteriormente pelo próprio homem. Tem vários elementos na tabela periódica que não são naturais, né? Depois os irmãos também podem estudar um pouquinho de química e você vai entender a tabela periódica. Aliás, é importante, né? Entender um pouco da tabela periódica aí para entender a composição do ser humano e de todas as outras criações aí de Deus, né? Então, irmãos, o que é mais impressionante na vida do homem é justamente a questão moral, né? Como disse esse filósofo aqui, duas coisas me impressionam: o alto céu estrelado e a lei moral no meu interior. E qual é a influência, irmãos, dessa lei moral no interior do homem? A lei moral é que faz o homem se conter dos seus instintos. A lei moral faz com que qualquer pessoa que nunca viu uma Bíblia na vida, nunca viu falar de Jesus, sabe que fazer mal ao próximo não é uma coisa boa, né? Não é algo normal. Mentir, roubar, né? Matar, isso não é algo normal. Por quê? Porque existe uma lei moral. Essa lei moral dentro do homem, ela prova a existência de Deus. Quem foi que colocou essa lei moral no interior do homem, né? Então, tudo isso precisa ser levado aí em consideração dentro da teologia própria para entender que o homem ele foi criado e ele foi criado com um propósito fixado por esta mente superior e está aí, né, até a filosofia comprovando esta verdade aí. Vai dizer os argumentos da sede, a crença universal prova a existência de Deus. Existe algo no homem que jamais pode ser satisfeito com o visível e o temporal. Trata-se de algo que clama pelo espiritual e pelo eterno. Onde quer que os homens tenham estado através dos milênios, este clamor tem ecoado. Todos os homens de todas as raças clamam por Deus. E ainda que os conceitos variem drasticamente, percebe-se a existência de uma vocação natural para o encontro com o Criador. O interior do ser humano, ele tem um vazio, e este vazio precisa ser preenchido. E quando o homem tem esse vazio dentro de si, ele vai procurar de todas as maneiras preencher este vazio. Nós chamamos isso de sede. Sede de quê? De algo que a gente não tem, que a gente não tem, a gente não compreende, mas a gente precisa. E algumas pessoas, para preencher esse vazio, elas vão procurar preencher isso com várias, várias coisas, né? Vamos supor, adrenalina, esportes radicais, saltar de paraquedas, bungee jump, sabe? Fazer motocross, fazer escalada em montanhas, fazer rapel, enfim, são vários esportes radicais que trazem uma adrenalina no corpo do ser humano que faz com que ele não pense em outra coisa, como se ele tivesse completo. O problema é que quando essa adrenalina passa, o vazio volta. Da mesma sorte, as drogas. As pessoas muitas das vezes preenchem esse vazio ou tentam preencher com drogas.
tanto drogas lícitas quanto ilícitas. E aí nós temos o caso da bebida, e lá em Provérbios, no capítulo de número 31, fala sobre a função da bebida no ser humano. A mãe do rei Lemuel, ela vai dizer para o seu filho, para o rei, não se dar a bebida, porque se ele se embriagasse, ele se esquecia da lei. E ela vai dizer: deixa a bebida para os amargurados de espírito e os miseráveis, para que eles se esqueçam das suas misérias e amarguras. Então, a bebida preenche este vazio que traz uma amargura muito grande no coração do homem e ele tenta preencher. O problema é que quando o efeito da bebida passa, aquele vazio volta e muitas das vezes ainda volta com o remorso, com um arrependimento atroz, e muitas pessoas não suportando acaba tirando a própria vida. Da mesma sorte as drogas, têm a mesma finalidade. Outros se enveredam na prostituição, homens e mulheres que se enveredam na senda do pecado, procurando preencher este vazio. Mas sempre quando aquela prática passa, o vazio volta e muitas das vezes volta pior. Então, a única coisa que preenche de fato esse vazio, irmãos, é a presença de Deus nas nossas vidas. Como é que esse vazio se originou? Se originou com o pecado, com a morte espiritual do homem. Quando o homem peca lá no Éden, e Deus falou em todas as letras: o dia que você desobedecer, você vai morrer. É curioso que Adão viveu 930 anos, né? Não morreu no dia, literalmente no dia que ele pecou ali, que ele desobedeceu, não é? Mas o que que aconteceu? Acabou a comunhão, houve uma separação. Essa separação, que era Deus completando o homem, quando Deus se afasta do homem, cria o quê? O vácuo, o vazio, né? É esse vazio que fica na vida do homem sem Deus. Alguns poetas vão dizer que o vazio na nossa alma, ela é exatamente do tamanho de Deus, né? Do tamanho de Deus. Então, se o homem não tem Deus na vida, ele tem um vazio existencial. E ele vai tentar preencher isso como uma pessoa sedenta buscando um copo com água. Por isso que a gente traz essa argumento aí, a sede, né? O sede que quando a pessoa está com sede, ela fica desesperada. É horrível passar sede. Passar fome é muito ruim, mas a sede também, meus irmãos, ela é terrível, né? E a palavra do Senhor fala da fome e sede, não fome de pão e sede de água, mas em se ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque essa palavra é que preenche esse vazio que há na vida do ser humano. Então, nós precisamos, de fato, ter esta consciência aí para ter um encontro verdadeiro com o nosso Criador. E esse encontro vai preencher o vazio da nossa alma. Agora, por que é que tem muitos cristãos que estão passando por situação semelhante, com uma sede, com um vazio, com uma amargura? É porque não tem feito a obra de Deus da forma correta. Se a gente não fizer, irmãos, a obra de Deus exatamente como a palavra nos orienta, Deus não se agrada da nossa obra. E isso vai fazer o quê? Vai fazer um afastamento. E esse afastamento vai gerar, sem dúvida, aí, um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido, né? A personalidade de Deus. Característica da personalidade de Deus. É aceito universalmente o fato de que pessoa é um ser, tem evidências de consciência e determinação próprias. Há três elementos que identificam um ser dotado de personalidade. Vamos ver quais são esses elementos aí. Primeiro, inteligência, faculdade de saber, conhecer e investigar, capacidade de raciocinar, né? Volição, né? Ou determinação, faculdade de querer ou de decidir. E, por fim, consciência moral, faculdade de discernir e de escolher por si mesmo. Então, são essas as personalidades que caracterizam um indivíduo. E Deus possui essas qualidades, por quê? Pela palavra de Deus, nós vemos essas qualidades em Deus. Por isso, Deus ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, ele tem uma identidade, uma personalidade própria, né? Isso é muito importante.
Deus é um ser pessoal. Todas as características de uma personalidade são encontradas em Deus. Ele se apresenta aos homens como um espírito pessoal, infinitamente superior ao homem. Deus é uma pessoa perfeita. É louvável possuir um conceito de Deus baseado nas Escrituras. Então, a primeira coisa que a gente observa nas Escrituras, quando nós abrimos a Bíblia, é logo em Gênesis. Deus ele é chamado ali de Elohim, e nós já estudamos na aula passada. Elohim é Deus no sentido do Deus criador, mas Elohim, irmãos, é o Deus no plural. No singular seria Eloá. Todas as vezes que vem o sufixo im, né, numa palavra hebraica, quer dizer que é pluralizada, né? Então, veja, Elohim seria como se estivesse falando de deuses. Mas nós sabemos que não existe Deus, existe um único Deus. Só que esse Deus se apresenta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade. E ela já está revelada lá no Gênesis, né? Então, por que que Deus não se apresenta como uma única pessoa? É porque Deus ele é um ser pessoal e ele gosta de se relacionar. Por isso que o ser humano não gosta de ficar sozinho. Quando o ser humano fica sozinho, ele se entristece e fica deprimido. Por quê? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus ele é um ser relacional, o homem também o é. Daí a importância, por exemplo, da igreja, da congregação. Daí a importância em viver em família. Por quê? Porque nós estamos vivendo em coletivo. E isso é uma característica própria de Deus. Então, Deus ele é um ser pessoal e isso precisa ser compreendido. Voltando, irmãos, para a nossa apostila, na página 18. Voltando aqui, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Veja esse texto. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Isaías, ele está escrevendo aqui, revelando essa característica de Deus. Ele habita no santo lugar, na luz inacessível, mas ele também habita com os abatidos, com os contritos, com as pessoas que se entregam de verdade aos cuidados de Deus. Salmo 37 vai falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? O versículo 3 do Salmo 37 vai falar: deleita-te também no Senhor, e ele realizará o que deseja o seu coração. Então precisa haver este contato, essa comunhão. Por isso que Jesus Cristo morreu, para abrir de novo esta seara, né, essa senda maravilhosa que é a comunhão com Deus, né? Essa é a restauração e esse é o sentido de religião. No latim, religar, né? Está desligado, precisa religar. Continuando aqui, linguagem antropomórfica de Deus. A palavra antropomorfismo vem do grego antropos, que é homem, e morfê, que é forma. Significa atitude que se identifica Deus como homem. Naturalmente, a verdade é que, sendo homens, só podemos falar de Deus em termos de homem, mas devemos tomar cuidado de falar de Deus como sendo mero homem, em espírito, alma e corpo. Então, irmãos, essa linguagem antropomórfica é quando nós damos características humanas à pessoa de Deus. Mas o porquê que nós fazemos isso? É porque Deus se revelou desta maneira. A mente superior de Deus, ela desceu para o nível da mente humana para que ele pudesse se comunicar com o homem. Então, nós falamos, a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, que a terra é o estrado dos pés do Todo-Poderoso. Então, a gente dá linguagem humana para um Deus que não tem um corpo humano. Deus, ele é espírito, então o seu corpo não tem forma, mas ele permitiu esta imaginação humana alcançar a Deus dessa maneira.
E essa linguagem na teologia própria, ou na teologia no geral, ela é chamada de linguagem antropomórfica, né? Então, é um aprendizado importante aqui. Agora, a gente só não pode achar que Deus, ele é isso, né? Que ele é um homem, mas não é de jeito nenhum. Continuando, página 22, teofania é um conceito de cunho teológico que significa a manifestação de Deus em algum lugar. Tem sua etimologia enraizada na língua grega. Teofaneia ou teofania é uma revelação ou manifestação sensível da glória de Deus através de um anjo ou através de fenômenos impressionantes da natureza. Todas as vezes que Deus ele se revela ao homem de uma determinada maneira, o nome disso é uma teofania, ou que seja um anjo, né? Quando o homem tem uma visão do sobrenatural, como foi Isaías no capítulo 6 do seu livro, né? Isso chama-se teofania, né? Então, muitas passagens na Bíblia são passagens teofânicas. Por quê? Porque elas revelam o sobrenatural, não o Deus numa linguagem que é a antropomorfismo. Aqui não, aqui é a revelação em si, a manifestação em si, que é chamada de teofania, né? Que é aí a revelação de Deus, a manifestação de Deus para o ser humano. Os atributos de Deus. Vamos dar uma olhada aqui na questão de atributos. O que são atributos de Deus? Essas são as definições do dicionário sobre o significado de atributo. Primeiro, atributos são a característica própria inerente a um ser. E eu coloquei aqui já o quinto, deixei os outros três de lado, porque esses dois aqui já dão uma definição muito boa sobre o que é atributo. Atributos são as virtudes, as essências ou as perfeições sobrenaturais da clareza divina, ou melhor, da natureza divina, em diversos aspectos do seu ser. Então, o atributo é uma característica própria de um ser que revela a essência desse ser, o caráter desse ser. Então, isso é um atributo. E Deus, ele é um ser que tem muitos atributos, né? Continuando aqui, sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se mediante linguagem compreensiva a nós. São as Escrituras essa revelação. Por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: Eu sou santo. Portanto, podemos afirmar que Deus é santo. A santidade, então, é um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos acerca de Deus. Então, isso é uma característica do atributo. O amor é um atributo de Deus, por isso nós falamos que Deus é amor. A onipotência, aquele que pode todas as coisas, é um atributo de Deus. Por isso que Deus é todo-poderoso. A onisciência é um atributo de Deus. Por isso nós falamos que Deus sabe de todas as coisas. A onipresença é um atributo de Deus, por isso nós sabemos que Deus está presente e nada está alheio ou aos seus olhos ou ao seu saber. Isso então são características entre muitas outras do que é um atributo, é uma característica de um ser. E Deus ele se revela dessa maneira. Qual a diferença entre os homens, os nomes de Deus e os seus atributos? Os irmãos se lembram que lá no início nós falamos ali sobre a importância do significado dos nomes de Deus. Agora, nós vamos olhar aqui, os nomes de Deus expressam as qualidades de seu ser inteiro, enquanto os atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Muito se pode dizer de um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos a nossa tarefa se classificarmos os seus atributos. Os atributos de Deus dividem-se em duas classes: atributos exclusivos ou incomunicáveis, ou intransferíveis, são aqueles que não podem ser transferidos para os homens. Esses são os atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Eternidade,
infinitude, autoexistência, imensidão, onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, soberano, independente, presciência, perfeição, tri, trino e uno, singular e diferente. Esses são atributos que só Deus possui. Deus, ele tem todos esses atributos no seu ser, que são chamados de atributos incomunicáveis. Segundo, os atributos morais ou naturais, transferível e comunicável, são os que podem ser transferidos para o homem. São os seguintes: salvação, graça, amor, santidade, justiça, retidão, verdade, inteligência, sabedoria, bondade, vontade, misericórdia, benevolência, paciência, compassividade, fidelidade, luz e vida. Todos esses são atributos que Deus se comunica com os homens, aqueles que Deus compartilha com os homens. Agora, obviamente, irmãos, nós temos que sempre lembrar da influência do pecado no caráter humano. Por isso que o amor de Deus é diferente do amor do homem. Por quê? Porque o amor do homem ele tem a contaminação do pecado. Da mesma forma, todos os outros atributos têm algum tipo de interferência do pecado. Isso chama-se deformidade, né? O pecado deformou os atributos que Deus compartilhou com os homens. Conhecendo os atributos de Deus. De que nos serve conhecer sobre os atributos de Deus? Em que mudaria a nossa vida se conhecermos sobre a pessoa de Deus? É indispensável conhecer os atributos de Deus, pois isso está ligado com a maneira como nós o servimos. Se eu não conheço a Deus, como posso adorá-lo, amá-lo, servi-lo de forma a lhe agradar-lhe? Então, irmãos, eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Imagine você chegar numa empresa para trabalhar e não saber o que é que o seu patrão quer que você faça lá. A primeira coisa que você faz quando chega o primeiro dia de serviço, num trabalho novo, é procurar o seu encarregado, o seu patrão, para que ele lhe oriente da forma que você vai trabalhar. E ele vai falar: olha, aqui nós trabalhamos dessa maneira e dessa maneira. Aqui a gente pode fazer essas situações aqui, essas a gente não pode fazer. Isso aqui é permitido e isso aqui não é permitido. Então você passa a conhecer o que nós chamamos aí de política da empresa, né? Os princípios e valores daquela empresa. Da mesma sorte, irmãos, nós podemos usar esse princípio para com Deus. Como é que eu vou servir a Deus sem saber o que Ele quer de mim? Como é que eu vou servir a Deus sem saber que Ele gosta de umas coisas e outras não? Que Ele ama umas coisas e outras Ele odeia. Se eu não conhecer sobre a moral, sobre o caráter, sobre os atributos de Deus, eu vou ficar completamente alheio a detalhes importantes sobre essas questões. Vejam outras razões a seguir. Se Deus é singular, então não posso me associar a nenhum outro Deus, pois ele é único, não terás outro Deus diante de ti. Ele é singular, ele precisa ser o único Deus nas nossas vidas. Se Deus é infinito, então ele é maior que minha própria vida. E se ele é maior que eu preciso agradar-lhe, porque eu sou menor. Como disse ali o Eclesiastes no capítulo 5, Deus está no céu e nós estamos na terra. Portanto, sejam breves e poucas as nossas palavras. Se Deus é eterno, então podemos confiar nele em qualquer tempo, não importa o tempo, ele é eterno. Se Deus é inteligente, então posso confiar em todas as suas decisões a meu respeito. Ele sempre terá a melhor decisão para a minha vida. Se Deus tem vontade, então eu preciso descobrir a sua vontade para a minha vida, porque vale a vontade dele, não a minha vontade, para que nós possamos então lhe agradar. Se Deus ele é sábio, então preciso dele na minha ignorância para me tornar sábio. Eu vou me tornar sábio a partir de que eu tomar posse da sabedoria de Deus. Se Deus é bom, então em suas mãos estarei
seguro, é confiável. Se Deus é justo, então entregarei a ele as injustiças por mim sofrida. Ele tem cuidado de mim. Se Deus é autoexistente, ele não precisa de mim, mas eu preciso dele para a minha existência. Eu não sou autoexistente, portanto, eu preciso dele. Entre as principais missões da igreja, a primeira é a adoração. A igreja foi chamada para adorar e servir a Deus. Esta foi a mensagem de Cristo à mulher samaritana, no poço de Jacó. E este também é o testemunho da igreja de Antioquia, e servindo eles ao Senhor, ali no capítulo 13, versículo de número 2. Então, irmãos, eu preciso dele na minha vida. Continuando aqui, essa atividade espiritual é chamada de adoração. O maior privilégio concedido ao homem é a oportunidade de comunicar-se com Deus através do louvor. Durante sua atroz tentação, Jesus declarou: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então, todo esse serviço que nós prestamos a Deus, irmãos, é a definição de adoração. Adorar a Deus não é apenas cantar, né? Cantar é louvar. Adorar, ela envolve toda uma gama processual da nossa vida, reconhecendo Deus como um ser superior a nós. Nós o servimos, nós tememos o seu nome, nós buscamos a sua presença, nós estamos sempre voltados para ele, nosso coração está sempre aberto para ele, e tudo que eu faço é para louvor, honra e glória do seu nome. Isso é definição de adoração. Isso é definição de adoração. Então, não é apenas cantar, louvar, tudo que tem fôlego louva. Agora, adorar, eu preciso fazer isso com voluntariedade, consciência e dedicação. Aí eu estarei na função de adorador. Continuando, meus irmãos. O que é adoração? A palavra adoração no Antigo Testamento vem da palavra hebraica shakar. Traduzida literalmente, ela significa prostrar-se. Nela está implícita o seu sentido de reconhecer o valor da adoração a Deus e, pois, humildemente reconhecer o valor, a dignidade de Deus. A exclamação de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, expressa o significado básico de louvor e adoração. Veja, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ou seja, aqui nós temos um reconhecimento da existência de Deus, da soberania de Deus. E ali uma criatura está reconhecendo isto. E quando ele está fazendo esse reconhecimento, nós chamamos isso de adoração. A correta atitude do adorador. O significado da raiz original da palavra prostrar-se denota a atitude interior do adorador. O sentido básico não aplica à pessoa estar prostrada, porque se só prostrar-se, como é a raiz original da palavra, fosse suficiente, quando eu chegasse na igreja, eu botasse meu rosto no chão, eu já estaria adorando, né? Mas não é só isso. Esta expressão remete à atitude interior, ou seja, o meu coração, a minha espiritualidade é que precisa estar consciente desta adoração. Por exemplo, em Êxodo 33:10, diz que todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda o adorava ao Senhor. Ao criar todas as criaturas, somente o homem, Deus colocou a habilidade de adorá-lo conscientemente. Então, aqui está basicamente dizendo o seguinte: que o povo se colocava de pé na porta da tenda para adorar a Deus. Não era prostrado, não era com o rosto no chão. Poderia ser feito assim? Também poderia, mas eles também adoravam em pé. Então, qual é a maneira que eu posso adorar a Deus? A minha posição física não importa muito. O que importa é a minha atitude interior diante de Deus. Isso é que vai importar para Deus, tá bom? Tem pessoas que falam, não, Deus só ouve a oração de quem está de joelho. Isso não é verdade, né? Deus ouve a oração de quem está deitado,
desde que sua posição seja uma posição reverente, não uma posição irreverente. Por exemplo, a pessoa está com uma preguiça de levantar ou de se ajoelhar e ora deitado com preguiça. Aí é uma irreverência, aí é uma atitude insolente. E aí Deus, obviamente, não vai aceitar. Mas se ele está deitado por outro motivo, obviamente Deus vai aceitar. Ou ele está sentado, né, às vezes está dirigindo, mas está ali falando com Deus, pensando em Deus, né, levando seus pensamentos a Deus. Deus, obviamente, vai receber essas orações. Então, a posição interior vale muito mais do que a atitude exterior do homem. Era para Deus um deleite caminhar no jardim do Éden, no frescor do dia, e reconhecer a adoração de Adão e Eva. Todavia, depois que pecaram, eles se esconderam e não se sentiram mais à vontade na presença do Senhor. Uma vez interrompida a comunhão com Deus, o louvor cessou. Daquele tempo em diante, o homem tem procurado preencher o seu vazio, resultante do desejo de louvar a Deus. Daí os homens terem feito ídolos de ouro, bronze ou prata, enquanto outros têm curvado a deuses do materialismo, da ambição e do prazer. Foi como nós já falamos aqui, que pessoas procuram preencher esse vazio de outras formas que não preenchendo com a presença de Deus. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo que existe pertence a Deus. Há, porém, algumas ações que pertencem ao homem. Por exemplo, louvor, a obediência e a adoração, que o homem pode decidir se dará ao Senhor ou aos ídolos. Essa decisão pertence exclusivamente ao homem. Então, o Senhor, ele é dono de tudo, inclusive das nossas vidas. Agora, a adoração, a obediência, o louvor, eu posso decidir se eu vou adorar ou não, se eu vou obedecer ou não. Isso pertence a mim. Deus, ele nos deu essa característica. E eu preciso fazer o quê? Entregar a Deus, prestar a ele o culto que lhe é devido. Agora, eu não sou obrigado. Eu posso decidir, eu posso escolher, né, se eu vou ou não fazer. Agora, eu vou escolher e vou arcar com as consequências da minha escolha. As consequências virão, desde que sejam obediência, louvor e adoração, boas consequências. Se é a desobediência, a adoração aos ídolos, o louvor aos deuses falsos, a consequência também virá, não tenha dúvidas. Então, nós precisamos ter essa consciência acerca da adoração, né? Adoração é o serviço prestado a Deus, adoração ela é voluntária, adoração é uma decisão que eu posso ou não fazê-lo, e tudo isso, irmãos, tem consequência. Como Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer ali no capítulo de número 15, verso 58 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. A nossa recompensa vem do alto, vem de Deus, e nós precisamos ter consciência disso. E só quem tem consciência é que pode adorar a Deus como ele merece. Nós estaremos parando por aqui, meus irmãos. Já temos aqui algum tempo nesta aula. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. E eu oro para que Deus esteja cada dia nos dando, né, a mim e a você, entendimento acerca da sua palavra, da sua vontade. Quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer a Deus, porque é maravilhoso. E eu, então, quero louvar a Deus pela sua vida, e que até aqui está perseverando. E eu tenho certeza que depois desse curso a sua vida será muito melhor, muito mais qualidade o seu trabalho prestado diante de Deus, e isso será para o louvor e honra e glória do nome dele. Deus venha abençoar a sua vida, fique na paz e até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe.